Você já imaginou descobrir, no dia da sua própria festa, que a pessoa em quem você mais confia está mentindo sobre você para todo mundo? Eu vivi isso. No meio das luzes, dos sorrisos e dos abraços, ouvi minha melhor amiga dizendo coisas que eu jamais imaginei. E, naquele momento, eu simplesmente congelei. Fiquei em silêncio, engolindo cada palavra como se fosse um veneno. O que fazer quando a traição vem de quem você mais ama? Como reagir quando a dor é tão grande que até respirar parece difícil? Se você já passou por uma situação parecida, ou quer saber como eu enfrentei esse momento tão doloroso, fica comigo até o final desse vídeo. E se essa história tocar o seu coração, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar nos comentários a sua experiência. Juntos, a gente pode transformar dor em força. Vamos começar? As luzes coloridas da varanda ainda dançavam nos meus olhos quando ouvi, pela primeira vez, meu nome sussurrado de um jeito estranho. Era para ser a noite mais feliz do meu ano, talvez da minha vida. Eu tinha planejado cada detalhe daquela festa de férias com cuidado quase obsessivo. As luzes penduradas entre as árvores do sítio da minha família, a mesa de doces com brigadeiros enrolados um a um por mim e pela minha mãe, a playlist que misturava minhas músicas favoritas com as que eu sabia que fariam meus amigos dançarem até o chão. E, claro, a lista de convidados, cuidadosamente pensada para que todos se sentissem à vontade, mas principalmente para que ela estivesse lá, minha melhor amiga, a Júlia. Júlia era o tipo de pessoa que iluminava qualquer ambiente. Desde o ensino médio, quando nos conhecemos, ela sempre foi a mais extrovertida, a que fazia piada de tudo, a que conseguia transformar um dia ruim em uma lembrança engraçada. Eu, por outro lado, era mais reservada, observadora, aquela que preferia ouvir do que falar. Nossa amizade era um equilíbrio improvável, mas funcionava. Ou, pelo menos, eu achava que funcionava. Naquela noite, eu estava radiante. Meus pais tinham viajado para visitar meus avós, então o sítio era só nosso. As pessoas chegavam aos poucos, trazendo risadas, presentes improvisados, garrafas de vinho barato e histórias para contar. Eu circulava entre os grupos, sentindo o calor da felicidade me envolver como um cobertor macio. Júlia chegou atrasada, como sempre, mas com um sorriso tão largo que parecia impossível não perdoá-la. Ela me abraçou forte, sussurrando no meu ouvido: "Hoje é seu dia, amiga. Vamos fazer história." Eu acreditei. Acreditei em cada palavra, em cada gesto, em cada olhar. Até que, algumas horas depois, enquanto eu buscava mais gelo na cozinha, ouvi meu nome vindo do corredor. Não era um chamado alegre, nem um convite para dançar. Era um sussurro, carregado de algo que eu não soube identificar de imediato. Parei, com a mão ainda dentro do freezer, e prestei atenção. Ela finge que é boazinha, mas você não sabe o que ela fala de você quando não está por perto, disse uma voz que eu reconheceria em qualquer lugar: Júlia. Meu coração parou por um segundo. Eu me aproximei, devagar, tentando não fazer barulho. A porta da sala estava entreaberta, e eu podia ver Júlia sentada no sofá, cercada por 3 pessoas: Carol, Lucas e Bianca, todos amigos em comum, mas mais próximos dela do que de mim. Ela é muito falsa, gente. Vive dizendo que vocês só vêm aqui por causa da comida, que ninguém gosta de verdade dela. Eu só não falo nada porque, né, amizade de anos. Mas às vezes cansa, sabe? Sempre bancando a vítima, como se o mundo girasse ao redor dela. Senti o gelo derreter na minha mão, escorrendo pelos meus dedos. O frio que subiu pelo meu braço não era do freezer, mas de dentro de mim. Fiquei ali, imóvel, ouvindo minha melhor amiga me desmontar em pedaços diante de pessoas que eu considerava amigas também. Eles riam, concordavam, acrescentavam detalhes que eu nunca imaginei que pudessem pensar sobre mim. Ela é meio carente mesmo, disse Carol. Mas é gente boa, só precisa de atenção o tempo todo, completou Lucas. Eu queria entrar na sala, gritar, perguntar por quê. Mas fiquei em silêncio. Voltei para a cozinha, lavei as mãos, respirei fundo. Olhei meu reflexo na janela e vi uma estranha. Olhos marejados, boca trêmula, expressão de quem acabou de perder o chão. Por alguns minutos, considerei subir para o meu quarto e me trancar lá até todo mundo ir embora.
Mas era a minha festa. Eu não ia fugir. Voltei para a varanda, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Júlia me encontrou no caminho, me puxou para dançar, me elogiou na frente de todos. A melhor anfitriã do mundo. Ela gritou, e todos aplaudiram. Eu sorri, agradeci, abracei quem me abraçou. Por dentro, cada palavra dela era uma faca girando devagar. A noite continuou, e eu me tornei uma espectadora da minha própria festa. Observei Júlia circulando, rindo, contando histórias, algumas sobre mim, outras sobre ela mesma. Vi como ela era querida, como todos gravitavam ao redor dela. Senti inveja, raiva, tristeza, tudo misturado. Mas, acima de tudo, senti uma solidão profunda, como se eu fosse invisível no meio da multidão. Em determinado momento, sentei-me sozinha perto da piscina, olhando o reflexo das luzes na água. O som da música e das conversas parecia distante, abafado pelo zumbido dos meus pensamentos. Lembrei de todas as vezes em que defendi Júlia, em que guardei segredos dela, em que fui a primeira a chegar quando ela precisava de ajuda. Lembrei das noites em que ela dormiu na minha casa porque brigou com os pais, das mensagens trocadas de madrugada, dos conselhos dados e recebidos. Tudo isso parecia tão pequeno agora, diante do que eu tinha ouvido. Tá tudo bem. A voz de Bianca me tirou do transe. Ela se sentou ao meu lado, com um copo de refrigerante na mão. Você sumiu, achei que tinha ido dormir. Só precisava de um tempo, respondi, tentando soar casual. Muita gente, muita energia. Ela sorriu, mas parecia desconfortável. A Júlia tá te procurando. Disse que você é a estrela da noite, que não pode desaparecer. Eu já volto. Menti. Bianca hesitou, como se quisesse dizer algo, mas acabou se levantando e voltando para a festa. Fiquei ali mais um tempo, tentando entender o que fazer. Confrontar Júlia? Fingir que nada aconteceu? Contar para alguém? Cada opção parecia pior que a anterior. No fundo, eu sabia que, se eu falasse, seria acusada de drama, de exagero, de não saber brincar. Júlia era boa nisso, transformar tudo em piada, desviar de qualquer responsabilidade. Resolvi voltar para a festa, mas com uma decisão silenciosa. Eu não ia mais ser a mesma. Não ia mais me abrir, não ia mais confiar cegamente. Ia observar, aprender, me proteger. A madrugada avançou, e as pessoas começaram a ir embora. Abraços, promessas de encontros futuros, agradecimentos pela festa. Júlia foi uma das últimas a sair. Me abraçou. Forte, sussurrou. Foi perfeito, amiga. Você é incrível. Te amo. Eu sorri, agradeci, mas por dentro, uma parte de mim morria. Quando a última pessoa saiu, sentei no chão da sala, cercada de copos vazios e restos de comida. Chorei baixinho, para não acordar ninguém, para não assustar os vizinhos. Chorei por mim, pela amizade que eu achava que tinha, pela ingenuidade de acreditar que era amada de verdade. No dia seguinte, acordei com o rosto inchado e o coração pesado. Passei a manhã limpando a casa, recolhendo lembranças da noite anterior. Cada copo, cada prato, cada guardanapo sujo era um lembrete do que eu tinha perdido. Recebi mensagens de agradecimento, elogios pela festa, memes e fotos engraçadas. Júlia me mandou um áudio. Amiga, você arrasou. Todo mundo amou. Precisamos repetir. Sério, você é a melhor. Ouvi o áudio várias vezes, tentando encontrar algum traço de culpa, de arrependimento, de verdade. Não encontrei nada. Respondi com um emoji de coração, porque não sabia o que dizer. Os dias seguintes foram um exercício de dissimulação. Continuei falando com Júlia, com o grupo, participando das conversas, rindo das piadas. Mas, por dentro, eu estava distante. Passei a observar mais, a ouvir mais, a prestar atenção nos detalhes. Percebi que Júlia fazia isso com outras pessoas também. Falava mal de quem não estava presente, fazia piadas às custas dos outros, manipulava situações para sair por cima. Era um padrão, e eu só não tinha visto antes porque estava cega pela amizade. Comecei a me afastar, devagar,
sem alarde. Recusava convites, demorava a responder mensagens, inventava desculpas para não sair. Júlia percebeu, claro. Me chamou para conversar, perguntou se eu estava bem. Você tá estranha, sumida. Aconteceu alguma coisa? Pensei em contar tudo, em jogar na cara dela o que eu tinha ouvido. Mas, no fundo, eu sabia que não adiantaria. Ela negaria, diria que era brincadeira, que eu entendi errado. E eu não queria mais brigar, não queria mais me desgastar. Só queria paz. Só estou cansada, Ju. Preciso de um tempo para mim, respondi. Ela insistiu, mas eu mantive a distância. Com o tempo, fui me reconectando com outras pessoas, resgatando amizades antigas, conhecendo gente nova. Descobri que eu era capaz de ser feliz sem depender da aprovação de ninguém, que eu podia ser amada de verdade, sem precisar me anular. Mas, às vezes, ainda dói. Às vezes, ainda lembro daquela noite, daquele sussurro, daquela traição silenciosa. Às vezes, ainda me pergunto se eu poderia ter feito diferente, se eu deveria ter falado, confrontado, exigido respeito. Mas, no fundo, sei que meu silêncio foi minha forma de resistência, de autoproteção. Foi o que me permitiu seguir em frente, reconstruir minha autoestima, me reencontrar. Hoje, olhando para trás, vejo que aquela festa foi um divisor de águas na minha vida. Perdi uma amiga, mas ganhei a mim mesma. Aprendi a valorizar quem me valoriza, a não aceitar menos do que mereço, a me colocar em primeiro lugar. Se você já passou por algo parecido, saiba que não está sozinha. Às vezes, o silêncio é mais poderoso do que qualquer palavra. Às vezes, é preciso perder para se encontrar. E, acima de tudo, é preciso se amar, mesmo quando o mundo parece querer te convencer do contrário. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. Você merece ser feliz, do seu jeito, com pessoas que te amam de verdade. Na semana seguinte à festa, a rotina parecia um teatro onde eu era obrigada a atuar. No trabalho, meus colegas perguntavam sobre a festa, elogiavam as fotos que Júlia postou nas redes sociais, riam dos vídeos em que eu aparecia dançando, aparentemente feliz. Você devia fazer mais festas assim, foi incrível, disse a Fernanda, da contabilidade, enquanto pegava café na copa. Eu sorria, agradecia, mas sentia como se estivesse assistindo a tudo de fora, como se aquela noite tivesse acontecido com outra pessoa. Em casa, minha mãe percebeu que algo estava errado. Ela sempre foi sensível ao meu humor, mesmo quando eu tentava esconder. Filha, você está tão calada esses dias. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, sentando-se ao meu lado no sofá, enquanto eu fingia assistir a um filme qualquer. Só estou cansada, mãe. Foi muita correria com a festa, sabe? Respondi, evitando o olhar dela. Ela não insistiu, mas me abraçou de leve, como quem diz, estou aqui, se precisar. À noite, deitada na cama, o silêncio do quarto era ensurdecedor. Eu revivia cada detalhe da conversa que ouvi, cada risada, cada palavra atravessada. Lembrei de quando eu e Júlia éramos adolescentes e fazíamos planos para o futuro, jurando que nada nem ninguém nos separaria. Lembrei das cartas trocadas, dos aniversários comemorados juntas, das confidências sussurradas no escuro. Como tudo pôde mudar tão rápido? Ou será que nunca foi real, e eu só não quis enxergar? No grupo do WhatsApp, as conversas continuavam animadas. Júlia mandava memes, combinava encontros, fazia piadas sobre a festa. A anfitriã sumiu, hein? Ela escreveu um dia, marcando meu nome. Tá de ressaca até agora. Os outros riram, mandaram emojis, me chamaram para sair. Eu inventei uma desculpa qualquer, dizendo que estava atolada de trabalho. Naquela noite, recebi uma mensagem privada de Carol. Oi, tudo bem? Queria te pedir desculpa se falei alguma besteira na festa. Às vezes, a gente se empolga e acaba exagerando. Você sabe que gosto muito de você, né? Fiquei olhando para a tela, sem saber o que responder. Será que ela sabia que eu tinha ouvido tudo? Ou era só culpa por ter participado da conversa? Respirei fundo e respondi,
Tá tudo bem, Carol. Fica tranquila. Ela mandou um coração, e o assunto morreu ali. Mas dentro de mim, nada estava bem. Eu me sentia traída, exposta, como se minha intimidade tivesse sido arrancada e jogada no meio da sala para todos verem. Comecei a questionar tudo. Será que as pessoas realmente gostavam de mim, ou só me toleravam por conveniência? Será que eu era mesmo carente, como disseram? Será que eu era a vítima que Júlia pintava, ou só alguém tentando ser aceita? Essas perguntas me acompanharam por dias, me corroendo por dentro. No trabalho, eu me distraía facilmente, cometia erros bobos, esquecia compromissos. Meu chefe me chamou para conversar, preocupado. Você está bem? Precisa de uns dias de folga. Eu agradeci, mas disse que estava tudo sob controle. Em casa, minha mãe insistia para que eu saísse, visse gente, me divertisse. Você não pode se fechar assim, filha. Vai te fazer mal. Eu sabia que ela tinha razão, mas não conseguia. O medo de ser julgada, de ser alvo de comentários, me paralisava. Foi então que decidi procurar a Ana, uma amiga de infância com quem eu tinha perdido contato nos últimos anos. Ana sempre foi diferente de Júlia, mais calma, mais sensível, menos preocupada em agradar os outros. Mandei uma mensagem tímida, perguntando se ela queria tomar um café. Para minha surpresa, ela respondeu na hora: claro, senti sua falta. Nos encontramos em uma cafeteria pequena, longe do burburinho do centro. Quando a vi, senti uma onda de alívio. Ela me abraçou forte, como se o tempo não tivesse passado. Sentamos, pedimos café, e logo a conversa fluiu como antes. Falei sobre o trabalho, sobre a família, sobre a festa. Hesitei antes de contar o que realmente tinha acontecido, mas Ana percebeu. Você está diferente, sabe? Mais triste. O que aconteceu? Ela perguntou, olhando nos meus olhos. Respirei fundo e contei tudo. Falei sobre a conversa que ouvi, sobre como me senti traída, sobre o silêncio que escolhi. Ana ouviu em silêncio, segurando minha mão. Quando terminei, ela disse: eu sinto muito. Ninguém merece passar por isso, ainda mais de alguém que você considera amiga. Eu não sei o que fazer, Ana. Não quero brigar, mas também não quero fingir que nada aconteceu. Só queria entender por quê. Ela pensou por um momento antes de responder. Às vezes, as pessoas falam dos outros para se sentirem melhor consigo mesmas. Talvez a Júlia esteja insegura, com medo de perder o espaço dela. Mas isso não justifica o que ela fez. Você merece amigos que te respeitem, que te defendam, não que te diminuam. As palavras dela me confortaram, mas também me fizeram pensar. Será que eu estava me agarrando a uma amizade que já não existia? Será que eu estava com medo de ficar sozinha, e por isso aceitava migalhas de afeto? Nos dias seguintes, comecei a me abrir mais para a Ana e para outras pessoas que eu tinha deixado de lado por causa da minha dedicação a Júlia. Descobri que amizades verdadeiras não exigem esforço constante para provar meu valor. Com Ana, eu podia ser eu mesma, sem medo de julgamentos. Mas Júlia não desistiu fácil. Ela continuava me chamando, mandando mensagens, tentando marcar encontros. Um dia, ela apareceu de surpresa no meu trabalho, com um buquê de flores e um sorriso largo. Vim te sequestrar para almoçar. Você está sumida, amiga. Senti sua falta, ela disse, me abraçando na frente dos colegas. Fui com ela, sem saber direito o que dizer. Sentamos em um restaurante perto do escritório, e ela começou a falar sobre a vida, sobre os planos para as férias, sobre os novos projetos. Eu ouvia, mas minha mente estava longe. Em determinado momento, ela olhou para mim e disse: você está estranha, sabia? Parece que está com raiva de mim. Fiz alguma coisa. A pergunta me pegou de surpresa. Por um instante, pensei em negar, em dizer que era coisa da cabeça dela. Mas algo dentro de mim mudou. Eu não queria mais fingir. Júlia, eu ouvi o que você falou de mim na festa, disse, olhando nos olhos dela. Ouvi tudo. Ouvi você dizendo que eu sou falsa, que sou carente,
que falo mal dos outros. Ouvi você rindo de mim com o pessoal. E doeu. Doeu muito. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, surpresa. Depois, tentou rir. Ah, amiga, você sabe como é. A gente bebe, fala besteira, faz piada. Não leva a sério, vai. Mas eu levei a sério, Júlia. Porque era sobre mim. E porque veio de você. Eu sempre te defendi, sempre estive do seu lado. Nunca imaginei que você faria isso comigo. Ela ficou séria, pela primeira vez. Desculpa, tá? Eu não queria te magoar. Foi só brincadeira. Você sabe que eu te amo. Eu não sei mais, Júlia. Sinceramente, não sei. Eu preciso de um tempo. Preciso pensar no que eu quero para mim. Ela tentou argumentar, mas eu me mantive firme. Terminamos o almoço em silêncio, e ela foi embora sem olhar para trás. Nos dias seguintes, ela mandou mensagens, tentou ligar, pediu desculpas de todas as formas. Mas eu não respondi. Pela primeira vez, coloquei meus sentimentos em primeiro lugar. Com o tempo, a dor foi diminuindo. Fui me aproximando de pessoas que realmente se importavam comigo, que me aceitavam como eu era. Descobri novos hobbies, viajei sozinha, me permiti viver experiências que antes eu evitava por medo de julgamento. Um dia, meses depois, encontrei Júlia por acaso em um bar. Ela estava com um grupo de amigos, rindo alto, como sempre. Quando me viu, veio até mim. Oi, você está bem? Ela perguntou, com um sorriso tímido. Estou, sim. E você? Também. Senti sua falta, sabia? Eu também senti. Mas acho que a gente mudou, né? Os meses que se seguiram àquele reencontro casual com Júlia foram, para mim, um processo lento de reconstrução. Eu me sentia como alguém que, depois de um vendaval, precisa recolher os cacos da própria casa e decidir o que vale a pena restaurar e o que deve ser deixado para trás. A dor da traição, que antes era uma ferida aberta, foi se transformando em uma cicatriz discreta, mas que ainda latejava de vez em quando, especialmente nos momentos de solidão. Minha relação com minha família também mudou. Antes, eu era aquela filha que passava horas trancada no quarto, trocando mensagens com Júlia, planejando saídas, festas, viagens. Agora, eu me permitia estar mais presente em casa, conversar com meus pais, ouvir as histórias do meu irmão mais novo, que sempre reclamava que eu não dava atenção para ele. Descobri que minha mãe era uma excelente ouvinte, e que meu pai, apesar do jeito sério, tinha um senso de humor sutil que eu nunca tinha notado. Uma noite, depois do jantar, sentei com minha mãe na varanda, olhando as estrelas. O cheiro de terra molhada, misturado ao perfume das flores do jardim, me trouxe uma sensação de paz que eu não sentia há muito tempo. Ela me olhou com aquele olhar de quem sabe mais do que diz e perguntou, baixinho: Você já conseguiu perdoar? Demorei a responder. Acho que sim, mãe. Pelo menos, não sinto mais raiva. Só uma tristeza, sabe? Como se eu tivesse perdido uma parte de mim. Ela sorriu, apertando minha mão. Às vezes, a gente precisa perder para se encontrar. O importante é não se fechar para o mundo. Tem muita gente boa por aí, esperando para te conhecer. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Eu sabia que precisava me abrir de novo, mas o medo ainda era grande. E se eu me machucasse de novo? E se, mais uma vez, eu confiasse em alguém que não merecia? Foi então que, num sábado de manhã, Ana me convidou para passar um fim de semana na praia com um grupo de amigos dela. Minha primeira reação foi recusar. Eu não conhecia quase ninguém, e a ideia de passar dias inteiros com estranhos me deixava ansiosa. Mas Ana insistiu, dizendo que seria divertido, que eu precisava sair da rotina, respirar outros ares. Depois de muito pensar, aceitei. Arrumei minha mala com roupas leves, protetor solar, um livro que estava há meses na cabeceira, e parti com o coração apertado, mas também com uma pontinha de esperança. A viagem até a praia foi cheia de conversas animadas, músicas altas e risadas. O grupo de amigos de Ana era diverso. Tinha Mariana,
que era professora de história e adorava contar curiosidades sobre tudo. O Pedro, que trabalhava com fotografia e não largava a câmera por nada. A Letícia, que era tímida como eu, mas tinha um sorriso doce. E o Rafael, que era o palhaço da turma, sempre inventando piadas e brincadeiras. No começo, fiquei na minha, observando mais do que participando. Mas, aos poucos, fui me soltando. Mariana me contou sobre uma viagem que fez sozinha para o Chile. Pedro me mostrou fotos incríveis do pôr do sol. Letícia me emprestou um livro de poesias. Rafael me ensinou a jogar buraco. Senti, pela primeira vez em muito tempo, que eu podia ser eu mesma, sem medo de julgamentos. Na segunda noite, sentados em volta de uma fogueira improvisada na areia, Ana puxou o assunto sobre amizades. Cada um contou uma história marcante, um momento de decepção ou de alegria. Quando chegou minha vez, hesitei. Mas, incentivada pelos olhares acolhedores, decidi compartilhar um pouco da minha história com Júlia. Eu tinha uma melhor amiga, desde a adolescência. A gente era inseparável. Mas, um dia, descobri que ela falava mal de mim pelas costas, que me expunha para outras pessoas. Foi na minha própria festa, na frente de todo mundo. Eu ouvi tudo, mas fiquei em silêncio. Não consegui confrontar, não consegui reagir. Só me afastei, aos poucos. E, até hoje, me pergunto se fiz o certo. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Pelo contrário, senti que todos ali entendiam o que eu estava dizendo. Mariana foi a primeira a falar. Eu já passei por algo parecido. Dói muito, mas a gente aprende a se proteger. E, com o tempo, percebe que merece mais. Pedro concordou. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta. Não vale a pena gastar energia com quem não nos valoriza. Letícia, com sua voz suave, disse: o importante é não deixar que isso te impeça de confiar de novo. Tem muita gente boa no mundo. Rafael, sempre brincalhão, fez uma piada para aliviar o clima, e todos riram. Mas, naquele momento, senti que algo dentro de mim se curava. Eu não estava sozinha. Minha dor não era única, nem definitiva. Havia espaço para recomeçar. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui caminhar na praia. O sol ainda nascia, tingindo o céu de tons alaranjados. Sentia a areia fria sob os pés, o vento bagunçando meu cabelo, o cheiro de maresia invadindo meus pulmões. Fechei os olhos e respirei fundo, sentindo uma leveza que há muito tempo não sentia. De volta a casa, preparei café para todos, e pela primeira vez, me senti parte daquele grupo. Rimos, conversamos, planejamos passeios. À noite, dançamos na sala, cantamos músicas antigas, jogamos jogos de tabuleiro. Eu me permiti ser feliz, sem culpa, sem medo. Quando voltei para casa, minha mãe percebeu a diferença. Você está mais leve, filha. Seus olhos brilham de novo. Sorri, abraçando o ar. Acho que estou aprendendo a me perdoar, mãe. E a perdoar os outros também. Os dias foram passando, e minha vida foi ganhando novos contornos. No trabalho, me envolvi em projetos diferentes, fiz novos amigos, participei de eventos. Em casa, passei a valorizar mais os momentos em família, as conversas na varanda, os almoços de domingo. Júlia, por sua vez, continuava presente nas redes sociais, postando fotos, marcando amigos, vivendo sua vida. De vez em quando, ela me mandava mensagens, perguntando como eu estava, convidando para sair. Eu respondia com educação, mas sem me envolver. Não havia mais espaço para ela na minha vida, pelo menos não do jeito que era antes. Um dia, ela me ligou, dizendo que precisava conversar. Hesitei, mas aceitei. Marcamos de nos encontrar em um café discreto, longe dos olhares conhecidos. Quando cheguei, ela já estava lá, mexendo distraidamente no celular. Ao me ver, sorriu, mas havia algo diferente em seu olhar. Parecia cansada, vulnerável. Obrigada por vir, ela disse, baixinho. Tudo bem. O que aconteceu? Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Eu queria te pedir desculpa. De verdade. Sei que te magoei, sei que fui injusta.
Naquele dia, na sua festa, eu estava insegura, com medo de perder você para outras pessoas. Falei coisas horríveis, coisas que nem eu acredito. Só percebi o quanto fui cruel quando você se afastou. Senti sua falta, mas entendi que precisava te dar espaço. Fiquei em silêncio, ouvindo cada palavra. Senti um misto de alívio e tristeza. Alívio por finalmente ouvir o que eu precisava, tristeza por tudo que perdemos. Eu te perdoo, Júlia. Mas, para mim, as coisas mudaram. Eu mudei. Não sei se consigo voltar a ser como antes. Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. Eu entendo. Só queria que você soubesse que eu te admiro, que aprendi muito com você. E que, se um dia quiser recomeçar, estarei aqui. Nos despedimos com um abraço apertado, cheio de saudade e de gratidão. Saí dali com o coração leve, sentindo que, finalmente, aquele ciclo se fechava. De volta para casa, sentei na varanda e escrevi em meu diário, algo que não fazia há anos. Escrevi sobre a dor, sobre o silêncio, sobre o perdão. Escrevi sobre a importância de se colocar em primeiro lugar, de não aceitar menos do que mereço, de valorizar quem me valoriza. Hoje, meses depois, olho para trás e vejo o quanto cresci. Aprendi que amizades verdadeiras não exigem sacrifícios constantes, nem provas de lealdade. Aprendi que posso ser feliz sozinha, mas que a felicidade compartilhada é ainda mais doce. Aprendi que o silêncio, às vezes, é a resposta mais sábia, mas que, em outros momentos, é preciso falar, se posicionar, se defender. Minha relação com minha família nunca foi tão forte. Meus pais se tornaram meus melhores amigos. Meu irmão virou meu confidente. Ana e o grupo da praia se tornaram parte essencial da minha vida, trazendo leveza, alegria e cumplicidade. E, acima de tudo, aprendi a me amar. A me olhar no espelho e enxergar alguém forte, corajosa, capaz de recomeçar quantas vezes for preciso. Se você está passando por algo parecido, não desista de você. Não aceite menos do que merece. Procure apoio, converse com quem te ama, permita-se recomeçar. A vida é feita de ciclos, e cada fim é, na verdade, um novo começo. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. Compartilhe nos comentários sua experiência. Juntos, somos mais fortes. E lembre-se, o silêncio pode ser doloroso, mas também pode ser libertador. Use-o com sabedoria, e nunca deixe de buscar a sua própria felicidade. Você merece. E assim, depois de tudo que vivi, entendi que o silêncio, às vezes, é a nossa maior proteção, mas também pode ser o primeiro passo para um recomeço. Descobrir que minha melhor amiga mentiu sobre mim, logo na minha festa, foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Mas também foi um divisor de águas. Aprendi a me valorizar, a escolher melhor quem merece estar ao meu lado e, principalmente, a nunca mais duvidar do meu próprio valor. Se você já passou por algo parecido, saiba que não está sozinha. Compartilhe sua história aqui nos comentários. Eu vou adorar ler e responder cada um. E se essa história tocou seu coração, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as próximas histórias e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Juntos, a gente se fortalece e aprende a transformar dor em crescimento. Obrigada por me ouvir até aqui. Até a próxima história.